Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre as 5 maiores mentiras contra a Igreja Adventista. Então o pessoal fala que a Igreja Adventista é isso, é aquilo, então vamos ver de fato o que é real e o que é mentira no que o pessoal vem falando contra a Igreja Adventista. Fica conosco e veja as 5 maiores mentiras contra a Igreja Adventista. Muito bem, pessoal, vamos lá. As 5 maiores mentiras contra a Igreja Adventista. Vamos então para a primeira grande mentira contra a Igreja Adventista. A Igreja Adventista é uma seita. Você ouve muito isso por aí. A Igreja Adventista é uma seita, fica longe dela, fica afastado dela, é uma seita. Bem, então nós vamos ter que saber o que é uma seita, né? Bom, a palavra seita por si só não quer dizer muita coisa, porque até o próprio cristianismo já foi chamado de seita. Mas nesse sentido pejorativo, negativo, a, a seita ela tem algumas características que vale a pena a gente mencionar aqui. Então, a seita ela cerca os seus membros para que eles não tenham contato com o mundo lá fora. Então, se fosse possível, a seita iria cercar ou iria colocar os seus membros dentro de uma bolha para que eles não tenham contato. E esse contato é um contato físico, se fosse possível, físico, mas na maioria das vezes não é possível. Mas se fosse possível, eles fariam isso, cercariam com contato físico, contato intelectual e contato pessoal, até com pessoas da própria família. Por exemplo, se um membro se afasta lá da seita, aí as pessoas que continuaram na seita não podem ter contato com essa pessoa, embora mesmo que seja parente, pai, filho, mãe, entendeu? Se ele saiu dali, a pessoa não pode ter contato com ele. Essa é uma característica. Uma característica acerca intelectual. A pessoa não pode ler livros de outras religiões. Não pode ler, não pode fazer faculdade, não pode ler livro, só pode ler livro da própria organização. Essa é uma forma de cerca intelectual. Por quê? Porque se ele descobrir, se ele for ler alguns livros lá fora, ele fatalmente vai descobrir que ele está pertencendo a uma seita, né? E vai sair de lá. E essa cerca intelectual é tão grande que o membro não pode ler nem a Bíblia. A Bíblia comum, essas que nós temos aqui, eles não podem ter contato com ela. Então eles fazem a Bíblia deles mesmos. Eles fazem uma Bíblia própria para eles. Então coloca uma versão, fala que fulano de tal era iluminado, recebeu uma visão de Deus e ali aquela Bíblia é a mais pura, aquela versão é a mais pura, é a mais correta e tal. Entendeu? Então essa Bíblia da, da versão deles, essa pode ler, essa você pode ler, porque ela não está corrompida, ela não está contaminada, né? É a mais pura. Então essa daí eles permitem ler. Então, de maneiras que lá na igreja adventista você não vê isso. A pessoa pode ter contato com o mundo exterior, contato com livros de outras denominações. Pelo contrário, são até levados a isso para que possam saber o que o pessoal pensa, como é que eles vão lidar com isso, com aquilo, como é que vão lidar com uma questão, com outra e tal. Tem um fulano de uma religião lá que quer fazer um estudo, aí você tem que conhecer um pouco sobre aquela religião, então tem que estudar um pouco, entendeu? Isso lá na igreja adventista a pessoa é livre para isso. Então
esse sentido aí de seita cai por terra, porque não tem lá na igreja adventista, lógico, tem outras características, né, com a qual você pode afirmar que uma religião pertence ou é uma seita ou não. Mas as mais, vamos dizer assim, as mais conhecidas são essas aí. E eu falo para você, lá na igreja adventista não tem isso. Então vamos ver a segunda maior mentira contra a igreja adventista. Só os adventistas serão salvos. Não, isso é uma mentira, né? E aqui eu até queria falar uma outra característica de seita também. Lá na seita, eles dizem que a pessoa só pode ser salva se pertencer àquele grupo. Se for qualquer outra coisa fora do grupo, a pessoa não vai para o céu, né? Então, aqui, ó, só os adventistas vão ser salvos. É uma mentira. Por quê? Porque a igreja adventista não crê que só os adventistas vão ser salvos. A igreja adventista crê que, muito embora ela tenha um papel muito importante para pregar as 3 últimas mensagens aos habitantes da terra, e ela vem fazendo isso, ela crê que a Igreja de Deus, o corpo da Igreja de Deus, é composto por membros que estão espalhados nas mais diversas religiões. Na católica, na presbiteriana, na umbanda, no ocultismo, no satanismo. Tem muitas pessoas enganadas lá, entendeu? Batista, metodista, universal do reino de Deus, pentecostal, em todas as denominações. No momento que Deus achar melhor, Deus vai reunir o seu povo, reunir os seus fiéis e vai chamá-los. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E vai chamar e vai reunir o seu povo. Então não é só os adventistas que serão salvos, para com isso. Muito embora, eu disse, muito embora a igreja adventista tem uma grande missão, recebeu uma missão de Deus para pregar as 3 últimas mensagens, aquelas lá de Apocalipse 14. Muito embora ela recebeu essa missão, ela sabe muito bem que o corpo de Cristo, o corpo da igreja de Cristo, é composto, e aqui eu quero falar, a maior parte da igreja de Deus não está na igreja adventista, está lá fora. Então vamos agora para a terceira grande mentira, né? As doutrinas da igreja adventista são baseadas nos escritos de Ellen White. Mentira. É uma outra grande mentira. As doutrinas da igreja adventista, todas elas são baseadas na Bíblia. Nenhuma das 28 doutrinas, nenhuma delas é baseada nos escritos de Ellen White. Todas são baseadas na Bíblia, texto bíblico. Agora eu quero falar sobre a quarta maior mentira que se fala sobre a igreja adventista. A igreja adventista fez várias previsões marcando a data da volta de Jesus. Mentira. Isso aí é um grande erro que é atribuído aos adventistas. Quem marcou data para a volta de Jesus foi o William Miller, e o William Miller nunca foi adventista. Ele nunca foi um membro da igreja adventista. A igreja adventista só veio a ser formada, acho que uns 15 anos, não sei, ou 19 anos depois da morte de Guilherme Miller, tá? Então, Guilherme Miller foi um pastor batista. Claro, a igreja adventista agora organizada e tal, tem um respeito por ele, né? Porque ela surgiu por causa das pregações dele. Mas ela em si, com um membro, um corpo de pessoas tal,
organizada, ela nunca fez nenhuma previsão, nunca marcou data nenhuma para a volta de Jesus. Agora, a quinta e última grande mentira que se fala contra a Igreja Adventista. Ellen White e os pioneiros adventistas eram todos maçons. Uma outra mentira. Ellen White foi contra. Ellen White escreveu muito contra as sociedades secretas, sindicatos e tal. E nós inclusive já gravamos um vídeo e vamos postar, então só estamos editando e tal, mas logo logo nós vamos postá-lo. Nesse vídeo a gente vai falar o que Ellen White dizia sobre a maçonaria, sobre as sociedades secretas. E os pioneiros adventistas eram maçons. Olha só, no começo do movimento adventista não tinha uma igreja. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso aí, né? Então era meio que um território sem dono. Por quê? Porque vinha gente da Batista, da Metodista, do acho que católico, não sei, talvez, mas das 5 ou mais religiões que existiam lá na época, não, existiam mais religiões, claro que existiam mais, mas vinham membros de todas as religiões. Então não era um povo assim, esse aqui é o povo adventista. Nós chamamos esse povo de lá de adventistas, mas eles mesmos lá na época, aquele movimento, tudo aqui, e nem eles sabiam que nome eles dariam para aquilo, eu acho, entendeu? Então ali aqui do lado tinha um batista, do outro lado era presbiteriano, e ali era de uma religião, ali de outra, então todos ali juntos, sabe? Com um corpo assim com um corpo de doutrina solidificado, sistematizado, uma igreja organizada. A Igreja Adventista só foi existir em 1863. E esse movimento foi em 1844. 843, 44. Entendeu? Então, lá no começo, quando era aquele movimento, aquele oba-oba, nós vamos para o céu. Então, naquela época, tinha gente de várias religiões ali, né? Então, ninguém podia falar, olha, pessoal, a gente crê nisso aqui, ó, nisto cremos. Não tinha um nisto cremos. Eles eram cristãos e esperavam a volta de Jesus Cristo, tá? Agora, só mais tarde, quando a igreja passou a se organizar, ficou claro que um membro adventista não poderia ser maçom. Ellen White mesmo falou, tá? O porquê, inclusive ela falou com um membro adventista que era maçom. Nós gravamos um vídeo, vamos passar, vamos postar mais para frente. Então, existem pessoas querendo denigrir, querendo atacar a igreja, e eles não se preparam, eles não conhecem a história e falam qualquer besteira aí. Agora, dessas 5 maiores mentiras que nós falamos aqui, claro, nenhuma aqui é maior que outra e tal, todas elas são mentiras e visam destruir a igreja de Cristo. Agora, quem está por trás disso? Quem está por trás disso? Existe uma mente por trás disso. Satanás odeia a igreja adventista. E ele coloca esse ódio, e não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá? Ele coloca esse ódio contra os adventistas. Porque ele odeia o povo, o filho lá daquela, o povo remanescente daquela mulher que estava grávida e teve um filho. Entendeu? Espero que fique claro para você. Por favor, não tenha aversão, não obedeça, não dê ouvido ao que esses pastores estão falando, contra a igreja adventista. Eu tenho visto cada vídeo por aí que o
o cidadão tem um ódio, você vê no olho dele, tem um ódio contra contra o adventista. Claro, é uma pena se ele fosse ver as pérolas que existem nas doutrinas adventistas, né? Mas isso aí já estava previsto, isso vai acontecer, está acontecendo e vai ficar cada vez pior. Mas eu espero que com isso nós possamos ajudar alguém que tinha medo, porque eu conheço algumas pessoas, eu tinha vizinho que não podia nem falar comigo, porque lá na igreja dele falavam que ele não podia aproximar de um adventista, que adventista era uma seita, o cara tinha medo de falar comigo, poxa, o que é isso? Tá? Então espero que com isso a gente tire um pouco, não sei se vai ser possível tirar tudo, mas tire pelo menos um pouco dessa máscara, desse mito que criaram sobre nós adventistas, tá? E não somos melhores que ninguém, somos iguais a todos, né? Muito embora a gente tenha uma missão a cumprir, mas não somos melhores que ninguém. Então eu espero que com esse vídeo a gente tenha te ajudado e que Deus te abençoe. Até a próxima.